Vou pedir para você abrir já sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, irmão. Fica com ela aí, perto de você. Aproveita para riscar os versículos, para anotar bastante. Não é pecado riscar a Bíblia. Só é pecado riscar o corpo quando fica feio, irmão. Daí é pecado. Senão, pode riscar também. Amém? 1 Pedro, capítulo 3. E a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 15. Amém? Vamos lá? Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, mas fiquem angustiados. Nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então o final aí do verso 15 fala, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então o que eu quero falar hoje tem a ver com uma pergunta, né? Qual é a nossa esperança? Se perguntam para você, mas aonde que você deposita a sua esperança? Onde está a sua expectativa? Qual é a sua resposta? Aonde que você deposita o seu coração? Essa é uma pergunta que a gente precisa saber responder. A própria Bíblia nos diz. Nós precisamos sempre estar preparados para dar essa resposta a todos aqueles que nos perguntarem. E qual que é o motivo, né? O que motiva um verdadeiro crente a se afastar de toda a prática carnal que o mundo oferece? O que o crente precisa ver, o que ele precisa entender para poder se afastar de todas as obras da carne? Em Gálatas 5, versículo 19, você não precisa abrir esse, mas ele fala que as obras da carne são conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Então o que faz um verdadeiro crente querer se afastar de tudo isso? E ao contrário, buscar a santificação e a fidelidade a Deus, se esforçando para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Como diz 2 Pedro 3,14. E o que faz o crente se afastar de tudo isso, desejar viver uma vida se esforçando para ser encontrado sem mácula e demonstrando na sua vida os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que está lá em Gálatas 5. Qual é a esperança do verdadeiro crente? O que nós precisamos responder para as pessoas que nos perguntam o porquê que você tem se afastado do mal? O porquê que você busca ser fiel a Deus? Por que você demonstra esses frutos do Espírito? Isso deveria ser a vida, né, de todo verdadeiro crente. No Salmo 44 fala que a respeito de como nós somos entregues à morte todos os dias e somos considerados como ovelhas enviadas ao matadouro por amor de Jesus. Mas o que Jesus fez que leva o verdadeiro cristão, à medida das aflições e provações dessa vida, suportar, e aí eu vou emprestar de Paulo quais são as coisas que ele suportava: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Talvez você não esteja sofrendo tanto assim como Paulo sofreu, mas emprestando aí os sofrimentos de talvez um dos cristãos que mais deixou relatado tudo aquilo que aconteceu com ele. O que Jesus fez
que leva um verdadeiro cristão a suportar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Por quê, gente? Em qual esperança nós devemos nos agarrar? Então, o primeiro objetivo meu aqui, nessa conversa, nessa palavra, é que para você que não tem essa esperança, ainda não tem esse sentido na vida, você saia daqui com ele. Que você saia daqui tendo a esperança que um verdadeiro cristão precisa ter. Em segundo, eu queria talvez consolidar e ampliar o motivo dessa esperança dentro do coração daquele que já acredita. Talvez mergulhar, olhar um pouco mais para dentro do que é a base da nossa esperança e ampliar isso. E também o objetivo é que eu possa de alguma maneira, através da palavra de Deus, despertar uma expectativa no seu coração a respeito de tudo que vem pela frente. Porque esperança na Bíblia, ela fala de expectativa. A esperança bíblica não é uma esperança do mesmo jeito de que alguém está sentado num ponto de ônibus esperando o ônibus chegar. Então eu estou esperando só. Não, a esperança tem a ver com expectativa. Irmãos, eu queria orar mais uma vez, antes da gente entrar para o restante, para o desenvolvimento dessa mensagem. Porque de fato, a Bíblia mesmo diz que o Espírito Santo é o único que pode nos levar ao entendimento a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E a esperança do crente verdadeiro, ela está baseada nisso. Está baseada em entendermos o que é o pecado e o que ele fez. Da justiça de Deus e do juízo divino. Então eu queria orar, queria te convidar a orar também, põe a mão no seu coração e pedir para que o Espírito Santo que venha trazer essa revelação hoje aos nossos corações e à nossa mente. Espírito Santo, por mais desenvoltura que qualquer pessoa possa ter numa palavra, numa pregação, nada nunca substituirá o toque do Senhor. Então nós entregamos o governo desse tempo nas tuas mãos. E eu desejo, Espírito Santo, que você faça o que você quiser, que você nos toque. Revela-nos, Espírito Santo, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Abre o nosso entendimento hoje, a respeito da nossa esperança em Cristo. Toca-nos, Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Você tem liberdade no nosso meio. Desperta no coração da sua igreja, desperta no nosso coração o desejo pelo seu retorno, Senhor. O desejo por te conhecer mais e saber a respeito de tudo que o Senhor proporcionou para nós. Revela-nos, Espírito Santo, a Cristo. Revela-nos, Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio, faça o que você quiser, cumpra o seu propósito hoje, doce Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Amém. Se você já é dessa casa, se você já está na igreja há um pouco de tempo, especialmente se você está conosco desde o começo, de quando a gente era ainda uma igreja pequenininha, não que a gente seja uma super igreja, mas era menor ainda, né? Para que você que não sabe, a gente, vamos dizer, começou a Cornerstone aí com, 30 e poucas pessoas, mas um desejo muito grande no coração de ver Jesus fazendo alguma coisa. E é tão bom saber que outras pessoas têm se juntado a nós nesse mesmo desejo. Mas especialmente se você está desde o começo, você viu que cresceu de uma maneira exponencial dentro de nós, dentro da igreja, um desejo pela volta de Jesus. Uma vontade de compreender mais a respeito dos últimos dias e de escatologia. E isso é muito demonstrado pela maneira em que nós adoramos. Então, se você está aqui há pouco tempo, talvez você já veio em algum culto onde as canções a respeito de Maranata e da volta de Jesus foram cantadas e a igreja parece que pulsa num ritmo diferente sobre isso.
Então, para quem está desde o comecinho, viu como isso cresceu. E se você chegou por agora, você já viu que é uma coisa inerente a essa casa, que é o amor pela volta de Jesus. Nós já estudamos sobre isso na escola bíblica, nós tivemos um módulo para falar sobre isso, porque nós queríamos se dedicar um pouco mais a entender. Por quê, gente? Porque a nossa esperança tem muito a ver com os últimos dias. E há uns meses atrás, a minha avó, ela me falou assim: nossa, lá na igreja de vocês falam tanto sobre a volta de Jesus, né? E eu até fiquei pensando, eu falei, puxa, será que a gente fala tanto assim? Mas aí quando você para pensar, você vê, puxa, a gente canta muito sobre isso. Puxa, a gente fala muito sobre isso. Mas para quem está dentro, você não vê exatamente algo tão que se desconecta do resto. Porque faz tão parte da gente falar da volta de Jesus, faz tão parte da gente cantar Maranata, que você está dentro, você não vê como se fosse algo maior do que alguma coisa, porque você perde muitas vezes a referência. E aí que está o ponto, por que será que a minha avó viu uma diferença entre a nossa igreja e talvez outros lugares? Ela frequenta outra igreja, claro, ela é cristã, minha avó é muito especial. Minha avó é uma das pessoas mais fiéis ao Senhor. Eu amo muito mesmo a minha avó, porque ela é uma das pessoas com quem eu aprendi a amar Jesus. Ela é uma pessoa correta, honesta. Minha avó é fora de série, gente. Mas por que talvez ela viu essa como se fosse uma evidência? Talvez seja porque esse de fato tem sido um tema deixado muito de lado nos outros lugares. E eu não falo em outras igrejas, mas de maneira geral, para o cristão. Se você conhece um crente, quantas vezes você sentou para conversar com o seu amigo, do seu trabalho, a respeito do fim dos tempos? Às vezes quando cai umas bombas lá em Israel, o povo tudo fica falando daí, né? Tá acabando, tá voltando, vamos construir um bunker, vamos estocar comida. Então, até nos últimos tempos, até isso ficou mais em voga. Não, tá voltando o anticristo, é o fulano, é o Trump, levou tiro agora lá, né, gente? É o filho do Trump, é o genro do Trump, é o Elon Musk, é sei lá quem. Mas se você vir no Convergência, né, daí eles vão falar quem é. Tô brincando. Mas talvez você até tenha conversado. Mas quando você vai discutir alguma coisa teológica com um amigo seu, quando você vai falar da Bíblia com um amigo seu, eu acho que é muito difícil, a não ser que seja um grupo mais perto até da casa, você falar a respeito do fim dos tempos e de escatologia. Então é um tema que tem sido negligenciado, eu diria, pela igreja. E por que será que ele tem sido negligenciado? Gente, eu diria que parte dessa negligência faz sentido quando a gente começa a ver que as pessoas têm amado muito mais essa era e esse mundo. Então a expectativa, a esperança de que Jesus volte para estabelecer um reino novo, ela acaba sendo diminuída, porque as pessoas estão vivendo tão bem aqui. Tipo, será que Jesus precisa realmente voltar? Porque as coisas estão bem, cara, tá dando certo, eu estou feliz, eu estou fazendo dinheiro, eu já casei, eu consegui um bom emprego, fui até promovido. Então as pessoas têm olhado o mundo com olhos de interesse, a ponto de que os últimos dias, a volta de Jesus, ela já fica minimizada. E consequentemente, para-se de falar sobre isso. E consequentemente, quando vê um povo falando sobre isso, chama atenção. E eu daria um passo ainda mais para dentro disso, dessa pergunta, mas mais uma vez, mas por quê? Por quê? Por que isso está sendo esquecido? As pessoas têm amado o mundo, e eu te digo mais do que isso, as pessoas têm buscado resolver os seus problemas, ou as pessoas têm buscado salvar-se a si mesmo, através de um autoconhecimento, através de uma elevação mental. Ou as pessoas têm achado que, na verdade, as suas obras de justiça, o fazer o bem, isso já é suficiente. Isso já é suficiente para elas.
para apaziguar muitas vezes uma má consciência de que eu precisaria de alguém para salvar a minha vida. Não, eu já sou uma pessoa boa. Eu já medito e eu tenho autoconhecimento e eu fiz um curso e aquilo abriu o meu entendimento e hoje eu me conheço mais. Eu já estou me conectado com uma força maior. Então as pessoas têm abandonado essa necessidade e o homem cada vez mais no centro. O homem ele tem salvado a si mesmo, ou pelo menos pensado que pode salvar a si mesmo. E olhando para dentro da igreja, a gente vê que muitas vezes algumas pessoas elas acham que podem até ajudar a Deus a salvar o mundo através das suas obras de justiça. Então, fazendo obras de caridade, sendo misericordioso, tendo projetos sociais, é como se as pessoas falassem: não, eu estou ajudando Deus a resgatar o mundo, porque eu estou estendendo a mão para o necessitado. Eu estou fazendo obras sociais. Então, isso é resolver o mundo. O mundo já não precisa mais como se fosse realmente um redentor. O mundo não está tão mal assim que precise que Jesus volte para resolver o problema. Afinal de contas, a igreja já tem recurso e a gente está resolvendo os problemas do mundo por nós mesmos. E com isso, vai tendo uma negligência a respeito do que realmente Jesus precisou fazer na cruz por nós. E consequentemente uma negligência a respeito do fim de todas as coisas e do juízo eterno. Então eu já quero te dizer que nós não podemos fazer absolutamente nada em relação à nossa vida, tanto aqui na terra quanto muito menos no porvir, senão única e exclusivamente através de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E se nós cremos que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, e Ele iniciou um projeto em redimir o homem, para ter com Ele uma família verdadeira, a ponto de se mudar para a terra e morar no meio dos homens, como esse foi o plano desde sempre. Nós precisamos entender que o único caminho para que a gente faça parte desse projeto é por Jesus, e através de Jesus, pela graça de Jesus e misericórdia de Jesus e o sangue de Jesus que Ele verteu na cruz. Nós não poderíamos e não podemos fazer nada sozinhos. Então o retorno de Jesus, ele está completamente ligado à nossa esperança. E eu creio que nesses dias, olhando para nós, olhando para a nossa casa, para a nossa família espiritual, o Espírito Santo tem nos empurrado a crescer nesse conhecimento. Porque quando a gente ora, nós queremos ter mais conhecimento, entendimento e revelação de Cristo. É impossível que a gente não caia na cruz de Cristo. É impossível que a gente não seja empurrado para o dia do juízo final, para o retorno de Jesus na terra. É impossível a gente pedir: Espírito Santo, revela-nos a Cristo, amplia o nosso entendimento e o nosso conhecimento, e não cair em Jesus, na sua cruz e no seu retorno. Então, quantas vezes, se você já veio numa das salas de oração, você já viu algum irmão orar Efésios 1:17? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então essa é a nossa oração. Jesus, da mesma maneira que Paulo orou aos Efésios, nós oramos: Jesus, Pai da glória, conceda a nós espírito de sabedoria e de revelação, para nós conhecermos mais. E eu não me coloco numa posição de poder ensinar completamente sobre isso, até porque a gente tem muitas coisas, muitos detalhes, muitas coisas que a gente poderia falar, e eu não conseguiria de maneira nenhuma esgotar tudo isso numa palavra.
Mas eu quero de alguma maneira, talvez consolidar algumas bases, que em cima disso você pode gastar o seu tempo, devocional, leitura bíblica, durante a semana, e pedindo para que, através da palavra, você seja cada vez mais cheio a respeito do conhecimento disso. Conhecimento de Cristo. Dia do último dia, o dia do juízo, a volta de Jesus, estabelecimento do reino, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança está firmada nisso. E tem um livro, eu até tinha pego ele de manhã para mostrar aqui, que é o Evangelho do Cristo Crucificado, é esse, né? É um livro grandão, muito bom, e eu estava lendo esse livro já há alguns dias, e perguntando para Jesus, puxa, o que eu poderia falar, o que eu poderia compartilhar, e né, de sexta a sábado, fui muito tocado por algumas coisas que estava lendo lá, e ele fala muito a respeito disso, sabe? Então eu indicaria esse livro, o Evangelho do Cristo Crucificado, um livro muito, assim, muito denso, que tem muitas referências bíblicas, você pode gastar muito tempo em cima dele. Então eu te indicaria, inclusive, para que você lesse. Tinha um ali atrás, na livraria até, não sei se tem mais ou não. Mas o meu desejo hoje, então, como eu falei, é talvez estabelecer algumas bases a respeito disso. E a primeira delas é a respeito de um ponto que também tem sido, eu acredito, negligenciado, e tudo isso que eu comentei, que as pessoas têm amado esse mundo, e o entendimento a respeito da segunda volta de Jesus tem sido tão fraca e tão aquém do que ela realmente é, eu acredito que é por conta de que nós perdemos a realidade física de Jesus e do reino de Deus. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele é uma pessoa de verdade. E exatamente agora ela está nos céus, assentado num trono de verdade ao lado do Pai, olhando para toda a terra. Nós precisamos saber que Ele está lá, sentado lá. E nós precisamos também saber que o reino de Deus não é um reino imaterial ou uma coisa somente espiritual. O reino de Deus é verdade. A Bíblia fala de que tudo que é visível veio do invisível. Mas o fato de ser invisível não é que ele não é real. Não é que ele é de verdade. Nós não vemos, mas ele é real. Ele existe, ele é físico. Então, a gente poderia dizer que praticamente não existe dúvida, nem mesmo entre os não crentes, de que essa figura de Jesus, mesmo que seja o Jesus histórico, ela realmente viveu. Nós vemos o avanço da arqueologia, né? E tantos canais no YouTube até que falam a respeito disso. Cara, eu sou de verdade apaixonado, a Andressa sabe, eu vejo um monte disso. Os caras escavando as coisas lá de Israel, lá do Oriente Médio, cara, eu fico fascinado com isso. E numa história muito recente foram descobertas muitas coisas históricas a respeito do que a Bíblia fala que aconteceu, e que até existiam dúvidas. Poxa, será que Nabucodonosor realmente é uma pessoa? Será que existiu? Aí os caras acham as coisas dele lá. Então, a respeito de Jesus, é inegável que até o não crente fala, não, o Jesus eu sei que ele viveu. Eu sei que existiu um cara chamado Jesus, que viveu lá em Jerusalém e tal, e o cara foi morto. Então, sobre Jesus, essa realidade física de Jesus na terra, até mesmo entre os não crentes, é quase impossível, é quase um consenso. Todo mundo sabe que ele realmente era Jesus, ele realmente existiu. Mas o grande ponto é, poucas pessoas acreditam que esse homem era o Filho de Deus e continua sendo o Filho de Deus. Mas aquele cara que pisou lá em Jerusalém, ele era o Filho de Deus que se tornou carne, que tabernaculou no meio do seu povo. Andou com os pés físicos lá, curou as pessoas, tocou. Esse era o Filho de Deus enviado no mundo. As pessoas até acham que Jesus era um cara legal, e tem uma frase do Timothy Keller que ele fala, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem para o mundo.
Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Então, se Jesus fosse realmente só esse cara legal, onde é muito comum várias pessoas gostarem, porque era um cara que fez o bem, um cara que estava com os pecadores, ele estava com as minorias, ele andava, todo mundo gostava dele, as criancinhas queriam vir perto dele, tem às vezes o retrato do cara, do loirinho, olho azul ali, esse todo mundo gosta, mas se ele fosse só um cara legal, ele não teria sido morto. Ele foi morto porque ele tinha um propósito muito superior. Inclusive, ele atacou um sistema que estava em vigência naquela época. E ele veio para cumprir um propósito. Então, esse Jesus, a primeira coisa, ele é real, ele é de verdade. Nós sabemos a história, ele veio, ele morreu, ressuscitou com um corpo glorificado, apareceu para os seus discípulos, e depois de 40 dias ele subiu para os céus. E os discípulos viram ele com aquele corpo físico, 100% homem, 100% Deus, né? A casa espírito tem carne e alma. Aquele corpo em que os discípulos tocaram, que aquele corpo que ele comeu com meio dos discípulos, eles viram subindo aos céus. E os dois anjos apareceram e falaram: do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Então Cristo foi o primeiro homem que já pisou nos lugares celestiais. Nós cantamos aqui, né? E uma das interpretações para esse texto: abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse Cristo com esse corpo glorificado subiu daqui para algum lugar nos céus e entrou nesse lugar físico para sentar no trono do lado de Deus. Isso é real e verdadeiro. A nossa esperança precisa se basear. Esse Jesus é de verdade. Ele é uma pessoa mesmo e ele está no céu. Uma outra coisa que é ainda muito mais comum, mais do que falar de Jesus, eu tenho certeza que se você é crente já por algum tempo, você já ouviu alguma vez falar: os judeus estavam errados. Eles estavam errados porque eles esperavam um Messias, e esse Messias ele viria para a terra para resolver os problemas dos israelitas. Esse Messias tão esperado e profetizado, ele viria, ele estabeleceria um reino físico lá em Israel, ele teria um trono em Jerusalém, ele dobraria e conquistaria todos os seus inimigos, os mortos ressuscitariam, e de Israel, do trono de Jerusalém, sairia a luz para todos os povos. Eles acreditavam que o Messias viria para estabelecer um reino físico e literal lá em Jerusalém. Nós comumente falamos: não, eles estavam errados. Eles estavam errados por quê? Porque nós sabemos a história. Nós temos a Bíblia completa hoje. Nós sabemos que Jesus veio e Ele é o Messias. Nós cremos nisso. E muitos judeus creram também. A começar pelos apóstolos, a começar por Paulo e por todas as pessoas que seguiram Jesus. Mas nós sabemos que ele também morreu. Acabamos de falar, nós sabemos que ele também foi ressuscitado por Deus e subiu aos céus. Mas esse reino literal não foi estabelecido. Então é comum a gente falar: os judeus estavam errados. A gente pode até imaginar aqueles dois discípulos que estavam descendo de Jerusalém para Emaús, depois de Jesus ter morrido, descendo os dois chateados, chutando as pedras pelo caminho. Falaram: mas eu achei que agora ia dar tudo certo, porque tinha um cara, o nome dele era Jesus, e nós achávamos que ele era o Messias, e nós sabíamos, cara, ele ia governar, ele ia nos livrar da opressão romana, e ele morreu. Ou seja, a esperança que eles tinham acabou com Jesus morrendo, pelo menos para parte dele. Mas o que na verdade aconteceu é que eles não tinham ainda um conhecimento de uma coisa que Paulo chama de mistério escondido. E eu queria que você abrisse comigo Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler do 1 até o 9. E esse já é um texto que você pode começar a riscar, anotar. Então, Efésios capítulo 3,
Nós vamos ler do 1 ao 9. Esse texto, Paulo fala a respeito desse mistério escondido, que na época em que Jesus veio para os judeus e para o povo da época ainda não tinha sido revelado. Então eles aguardavam o Messias que viria para governar a terra, mas tinha um ponto que eles não contavam, porque ele estava escondido. Então Efésios 3, a partir do versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, os gentios. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amém? Então Jesus veio da primeira vez para, de certa maneira, frustrar parcialmente os judeus, mas ele veio para estabelecer uma coisa dentro dos homens e estender a todo mundo a possibilidade de salvação eterna. Se antes os judeus tinham essa esperança de que viria o Messias e os resgataria desse mundo e governaria a partir de lá, Jesus veio e estabeleceu através da cruz e desse mistério a expansão dessa esperança para todos os gentios, e nós somos os gentios. Então Cristo morreu por nós nessa primeira vinda, e através do seu sangue nós podemos depositar esperança nisso. E podemos, de certa maneira, participar, sermos cordeiros com Cristo desse reino vindouro. E esse mistério, como nós acabamos de ler, ele estava escondido. Aproveita que você está em Efésios 3, vamos para Efésios 1, e nós vamos ler mais uma porção. Então ele veio nessa primeira vinda para estabelecer que a vida eterna, ela vai ser dada por aqueles que confiam e depositam a sua fé no sacrifício de Jesus, isso tanto para judeus quanto para gentios. Mas em Efésios 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler mais uma porção, até o 14, irmão. Acompanha comigo aí, para você não se perder. Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Vou fazer uma pausa aqui, irmão, porque eu não quero que você entenda errado, de que os apóstolos e Paulo tiveram uma revelação do nada, desse mistério que existia, que era a entrada dos gentios no plano da redenção. Na verdade, isso estava oculto a eles, mas isso já estava em todo o que nós conhecemos hoje como Velho Testamento. Os profetas, eles já profetizaram tanto a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, e também a extensão de toda a salvação para o mundo. Agora, eles estavam encobertos. Então é importante a gente entender, não foi uma revelação do nada, porque as heresias partem disso. Tem uma Bíblia completa para que a gente estude, aí aparece alguém, um anjo me apareceu em sonho e me disse,
isso, e não tem nada a ver com a Bíblia, mas o anjo me disse. Então, ele começa a arrebanhar pessoas em volta dele, e criar seitas e heresias em volta de revelações que estão fora da Bíblia. Nós não estamos falando que esse mistério foi revelado somente a eles, como sendo uma coisa à parte. Eles só não tinham entendido, eles só não conseguiam olhar no Velho Testamento, na Torá, no Taná, com todos os profetas, de que Jesus viria para estabelecer, através do sacrifício vicário, a salvação para todos os homens, amém? Então, verso 6, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Neles temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Apesar de já ter sido profetizado por todos os profetas e os mestres da lei, eles se dedicaram a entender aquilo. É como se eles fossem surpreendidos pelo fato de Deus decidir, segundo o desígnio da sua vontade, entregar Jesus à morte. Então, quando nós lemos os evangelhos, quando Jesus começa a chegar num ponto, ele começa a falar, olha, eu preciso ser derramado. Se o trigo cair no chão e não morrer, ele não dá frutos. Eu vou precisar morrer. E aí os discípulos já começaram, você está maluco? Claro que não. Pedro, não fala isso, Jesus, como morrer? Porque a escatologia judaica previa um Messias que reinaria para todos sempre. Então, como que o Messias, onde eles estavam depositando a sua confiança, estava falando que ia morrer? Eles falavam, claro que não, Jesus, porque você vai estragar tudo. Se você morrer, estraga tudo. Mas Deus, segundo o desígnio da sua vontade, decidiu entregar Jesus à morte, para que o mistério seja revelado, que é o mistério da entrada dos gentios no plano. É o mistério em que nós somos incluídos na salvação. Isso é maravilhoso para nós. Só que, irmãos, eles não estavam errados em relação a esse reino literal, e especialmente quanto ao dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da ira do Senhor, porque isso ainda continua no calendário de Deus, amém? Então, se Jesus é real e verdadeiro, e Ele está hoje assentado nos céus, por mais que por muito tempo a gente falou, os judeus estavam errados, porque Jesus não veio para estabelecer um reino físico, na verdade eles não estavam errados, talvez eles perderam um pouquinho o timing, porque eles tinham os olhos encobertos a respeito desse mistério, que é a graça que nos alcançou. Mas esse reino literal e verdadeiro, onde Jesus reinará a partir de Israel, com seu trono em Jerusalém, é verdade. E ele vai acontecer aqui nessa terra. Esse reino é real. A nossa esperança só pode ser completa, e nós só poderemos explicar a nossa esperança para outras pessoas se nós entendemos que Jesus ainda voltará mais uma vez para essa terra e reinará em corpo, em carne e osso lá de Jerusalém. E todos os povos seguirão para lá e se curvarão, entregarão e renderão graças e louvor a esse mesmo Jesus que os discípulos viram subindo nas nuvens. A nossa esperança não pode ser separada disso. Mas também, se não fosse essa grande misericórdia e o desejo de Deus de entregar Jesus à morte,
Nós, os gentios especialmente, nós estaríamos completamente entregues à ira de Deus, nós seríamos o alvo da ira de Deus no dia do juízo. Então esse grande dia do Senhor, também muito profetizado e falado, se você já gastou um tempo, irmão, lendo Isaías, e você não conseguiu ver naquelas letras as profecias a respeito da volta de Jesus, se você gastou um tempo lendo o livro de Apocalipse e não conseguiu entender que um dia esse Deus voltará, Jesus voltará, e aí já não mais como um Deus misericordioso e esse cara bonzinho que a gente acabou de falar, mas como um Deus de ira, onde Ele vai aniquilar completamente todos os seus inimigos. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a providência de Deus em desejar entregar Jesus à morte, nós seríamos os alvos dessa ira. E por isso que nós precisamos exultar de alegria todas as vezes em que nós podemos testemunhar do porquê nós temos essa esperança. Cara, eu estava morto, completamente morto para o pecado. Cara, eu morri, eu estava separado de Deus. O que estava destinado a mim era a ira futura. E Jesus veio e morreu por mim. E hoje eu tenho certeza, a plena convicção de que eu vou viver para sempre, eternamente, ao lado de Jesus. Ao invés de morrer eternamente, eu viverei eternamente. Porque um dia eu olhei Jesus na cruz, me arrependi de joelhos aos seus pés, pedindo: cubra-me, Senhor, com teu sangue. Esse é o motivo da nossa esperança. Então o estado do homem até a vinda e sacrifício de Jesus era de inimigos de Deus, indesculpáveis e possuidores de uma dívida impagável para com Deus. Essa é a realidade de todos os homens que não se entregaram e se arrependeram diante de Jesus. Então não adianta ser bom, não adianta fazer boas coisas, não adianta ser misericordioso com os pobres, não adianta se conectar com o cosmos, não adianta ter a sua mente elevada, não adianta fazer nada. Porque todas as pessoas serão indesculpáveis no último dia. E a única coisa que pode nos livrar disso é a cruz de Cristo e o seu sacrifício por nós. E isso aponta a gravidade e as consequências que são decorrentes do pecado. Então em Romanos 5,12 fala: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando Adão, o primeiro homem, pecou lá no jardim do Éden, todos pecaram. Porque ninguém pode gerar outra pessoa que não seja igual a ela. Então Adão como um homem pecador, Eva como uma mulher pecadora, iniciaram a povoação da terra com filhos pecadores. Homens e mulheres pecadoras. E nós herdamos isso de Adão e Eva. Então todos pecamos por conta de Adão que pecou. Deus criou o homem para se relacionar com ele, para ter uma família, mas o pecado quebrou isso. E o preço para que nós sejamos religados novamente a Deus é o sangue de Jesus. Como em Hebreus 10 fala: portanto, meus irmãos, tenham ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, da sua carne. O único caminho que nós temos é através do sangue de Jesus. É a única maneira que nós podemos nos relacionar de volta a Deus, com Deus. Então, olhando para a primeira vinda de Jesus e projetando qual seria o destino da humanidade na sua segunda vinda, no dia do Senhor, a gente pode ver que o Jesus, através do seu sacrifício, Ele nos livrou de 3 aspectos principais. E aí é um momento em que a gente vai mergulhar um pouco no que realmente Jesus fez por nós na cruz.
E aí eu falo também, é aí que nesse ponto que eu vejo, a gente tem falado tanto de Maranata, a gente tem falado tanto de dia do Senhor, a gente tem falado de segunda vinda. É inevitável que a gente mergulhe na cruz de Cristo. E o entendimento maior a respeito da obra da cruz precisa aflorar. Porque a partir daí, nós ficaremos cada vez mais longe do pecado. Nós teremos cada vez mais medo de pecar. Porque quando a gente entende o quão grave foi o pecado, quão grave foi Adão ter pecado e consequentemente todos nós pecamos. Então o sacrifício de Jesus, ele nos livrou da ira de Deus. Porque a sua morte fez propiciação pelos nossos pecados. Propiciação na Bíblia, irmão, significa um sacrifício a Deus como forma de apaziguar a sua ira. Porque o pecado trouxe essa inimizade com Deus. E quando a gente lê 1 João 2,2, fala, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E no capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui a gente precisa ser invadido pelo amor de Deus. Porque Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dEle. E se entregou por nós como forma de apaziguar a ira de Deus Pai. A ira de Deus, irmão, quando a gente pensa nisso, às vezes a gente não consegue entender a dimensão disso. Tem tantas coisas que a gente não consegue entender a dimensão. A gente é tão limitado quando homem. Nossa mente é limitada, nosso coração é limitado. A gente entende muito pouco. Na verdade, é por isso que o Espírito Santo, que é Deus dentro de nós, precisa reavivar muitas coisas no nosso coração. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos entender jamais a gravidade do pecado e o tamanho da ira de Deus. Mas pela Bíblia a gente pode ter um pouco da noção disso. Romanos 5, 9 e 10 fala, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo já deixou claro, nós éramos alvos da ira, mas pelo sangue nós somos libertos. Porque se nós, quanto inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos do fim. E Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3 fala, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Normalmente é fácil a gente pensar, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus vingador, e Ele virá e Ele ferirá os seus inimigos, e todos dobrarão os seus joelhos, e a gente fala, uau, é isso aí, mas nós somos os inimigos. Se nós não nos arrependemos verdadeiramente, entregarmos o nosso coração verdadeiramente pelo que Jesus fez na cruz, e vivermos uma vida guardando a fé até o fim, porque irmão, salvo uma vez, salvo para sempre não existe, você precisa guardar a fé até o fim, como Paulo diz muitas e muitas e muitas vezes. Então a ira de Deus é destinada a todos aqueles que são inimigos dele, e as pessoas que não se dobram diante de Jesus e da sua cruz são inimigos de Deus. E a gente fala, talvez você até já tenha ouvido isso, de que quando Jesus estava no Getsemane e ele estava com muita pressão, ele estava muito estressado, porque ele estava perto de ser entregue aos romanos, ele, de tão angustiado, ele suou sangue. Você lembra desse versículo? Que Jesus suou sangue por conta da pressão que ele estava. E talvez você já tenha ouvido falar de que ele estava tão oprimido porque ele sabia que ele iria morrer. E isso é verdade. Ele sabia que ele iria morrer, então ele podia já ter a revelação da crucificação e de
quanto ele seria chicoteado e maltratado e esfolado, e ele precisaria levar a sua cruz, e isso é um grande sofrimento, sem dúvida nenhuma. Mas, irmão, eu queria te falar que muitos e muitos e muitos irmãos da fé, antes de Jesus ter sido crucificado, já sofreram martírios terríveis. Eu falei de manhã até, o profeta Isaías, ele foi cerrado no meio, irmão, cerrado no meio. Pegavam o cara, colocavam ele de ponta cabeça, assim, tipo com a perna assim, ó, e serravam o cara no meio. Então, depois de Jesus, quantos e quantos irmãos, inclusive todos os apóstolos, menos João, foram mortos, martirizados. Eles jogavam os crentes para as feras, irmão, para que os leões destroçassem eles. Nero iluminava a praça de São Pedro com o corpo dos cristãos pendurados nos postes. Ele fazia como se fosse uma jaqueta de cera e tocava fogo e deixava os caras iluminando a praça. Olha o martírio. E será que quando a gente olha para Jesus e pensa, ele sofreu tanto por conta da crucificação e por isso que ele suou sangue? Não, irmão, ele sabia que ele seria o alvo da ira de Deus. Então ele não só morreu e nos livrou da ira, a ira caiu sobre ele. Ele precisou resistir à ira do Deus Pai sobre ele. Porque a ira não só como estalar de dedos se foi, não, ela foi suprida, ela foi apaziguada. Por quê? Porque Deus decidiu na sua onisciência, em todo o seu plano, estabelecer Jesus como propiciação dos nossos pecados e deixar ele como alvo da sua ira. Então Deus simplesmente detonou do céu para a terra toda a ira dele, que seria para nós em cima de Jesus. Foi por isso que ele sofreu, foi por isso que ele estava angustiado, pelo peso da ira de Deus. E por isso que nós precisamos olhar para o seu sacrifício e falar, Jesus, nós nunca poderíamos suprir, nós nunca poderíamos suportar essa ira, mas ele fez isso por nós. Por isso que nós fomos livres da ira de Deus. Jesus também, através do seu sacrifício, ele nos declarou justos diante de Deus. Então ele nos livrou do juízo. Abra comigo, irmão, em Romanos capítulo 5, vamos ler mais uma porção da Bíblia. Vocês estão aí comigo? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos, irmão, vamos continuar. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do 14 até o 18. Amém? Vamos lá, Romanos 5, do 14 ao 18. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Sobre a morte reinou pela ofensa de um só e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém. Glória a Deus. Então, a morte não tinha poder sobre Jesus. Ele não poderia morrer. A morte entrou no mundo depois do pecado. Nós fomos criados para sermos eternos. E seremos, com corpo glorificado. Mas Adão e Eva foram criados para ser eternos.
Só que o pecado veio quebrar isso, e com o pecado a morte. Então a morte só teve lugar no homem por conta do pecado, mas Jesus veio e não pecou. Então ele se entregou por nós, para suprir a justiça de Deus, porque Deus é 100% justo, mas a morte não poderia ter encontrado Jesus. Por isso que Satanás ficou completamente desbaratinado, porque ele achava que a morte seria suficiente para acabar com o Filho de Deus, mas a morte não tinha lugar com Jesus, e ele era o único homem, a única pessoa, o único, puro, 100%, sem pecado. Se não fosse ele decidir se entregar por nós, ninguém mais poderia fazer. Ele era único, e continua sendo, exclusivo. Por isso que ele é o único caminho, ele é o único mediador, porque ele foi o único entregue injustamente para a morte, porque todos teríamos o destino da morte, porque todos pecaram, mas pela obediência de um só, que sofreu por nós na cruz, a justiça de Deus pode ser aplacada, porque a morte não poderia encontrá-lo, e ele decidiu se entregar por nós. Então, como que nós podemos falar que, por exemplo, as nossas obras de justiça, elas serão suficientes para nós nos encontrarmos justos diante de Deus? Todos são indesculpáveis. O pecado alcançou a todos. E o único puro, verdadeiro, digno é Jesus. Então a única maneira de nós sermos encontrados justos diante de Deus é Deus nos enxergar através de Jesus. Nós precisamos nos render ao sacrifício dele, para que Deus nos veja como justos. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E a justiça, irmão, de Deus, o julgamento de Deus, ele vai começar revelando os segredos dos homens. Então mesmo aquelas pessoas super bondosas, mesmo se nós fizermos tantas coisas boas, a primeira coisa que vai aparecer no dia do juízo é o nosso coração. E aí, meu irmão, não sei você, mas se não fosse pelo sangue de Jesus, me purificar de toda injustiça, se aparecesse naquele dia o telão da minha vida, eu acho que ninguém aqui gostaria que todos os desígnios do coração e da mente aparecessem em um telão. Então nós seremos indesculpáveis se nós não formos enxergados por Deus através das lentes com Jesus. Se nós não nos encontrarmos no dia do juízo em Cristo, seremos julgados pelos pecados que cometemos, independentemente de qualquer obra de justiça que a gente possa realizar. É como se um assassino que se apresenta diante do juiz, ele argumenta de que ele não pode ser preso, ou a justiça não pode pegá-lo porque ele fez obras de caridade. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Romanos 1,20 fala, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então não sou eu que falo, não sou eu que estou falando aqui, nós somos indesculpáveis. Não, a Bíblia fala, nós somos indesculpáveis. Nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos, é a nossa única esperança, é Jesus. A justiça para o homem em relação ao seu Criador, ela só pode ser obtida ou na cruz de Cristo, ou na perdição eterna. Não existe outra maneira da justiça de Deus ser suprida, a não ser cruz de Cristo ou sentenciamento eterno.
Não tem meio do caminho. Não tem outra opção. E Jesus também, Ele nos redimiu. E Ele pagou a nossa dívida, que era impagável. Pois nós nos tornamos escravos do pecado. E essa dívida seria cobrada de nós, por Deus, em função de todo o dano que o homem causou à sua criação. E o pagamento seria, de fato, com as nossas vidas, eternamente separados de Deus no inferno. Nós contraímos uma dívida através do pecado de Adão, que era impagável. Nós nos tornamos escravos, entregues, vendidos a Satanás, à medida em que nós pecamos em correspondência com o pecado de Adão. Deus falou: se você pecar, certamente morrerás. Certamente morrerás. E ele pecou. E a Bíblia fala que nós somos escravos disso. Então nós somos escravos, vendidos à escravidão para o diabo. A morte reina sobre nós. A morte reina sobre os seres humanos. O diabo tem a posse do pecador. Isso é terrível. Então, da mesma maneira de que no Antigo Testamento, na lei de Moisés, existia uma redenção. Se alguém tinha uma dívida com outra pessoa e ela não tinha dinheiro para pagar, essa pessoa tomava os seus bens, ela tomava sua casa, ele tomava sua família, até que ele se tornaria escravo daquela pessoa em que ele tinha dívida, porque ele não tinha como quitar, não tinha saldo suficiente, não tinha bens suficientes, então ela se tornava escravo da outra pessoa. Mas a lei fala de que se algum parente próximo se compadecesse dele, ele poderia chegar naquele credor e falava: quanto é a dívida? Ah, a dívida é X, então está aqui, ó, eu pago a dívida. Ele era obrigado a abrir mão da escravidão daquele homem. Só que ele não era liberto. Então, a partir do pagamento da dívida, você simplesmente vira um homem livre. Não, você só mudava de dono. Antes você era escravo de alguém que você não conhecia e era o seu credor. Depois você passa a ser escravo de um parente próximo. Então essa mesma figura é o que Cristo fez por nós na cruz. Nós fomos entregues ao governo e ao domínio de Satanás através do pecado. E nós não poderíamos pagar essa dívida. E nós estaríamos eternamente presos a isso. Mas Jesus na cruz morreu por nós e pagou essa dívida. E nos tomou das mãos do inimigo. E nós passamos agora a não ser mais escravos do pecado, mas escravos, servos do Senhor. Que às vezes é uma palavra forte, escravos. Nossa, escravos? Como escravos? Jesus falou que vocês são os meus amigos. Sim, nós somos amigos, mas Paulo quantas vezes falou: eu, servo de Cristo, eu, escravo de Cristo. Quem não quer ser escravo, cara, do cara que nos amou primeiro? Quando nós ainda éramos inimigos, completamente afastados, longe dele, ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Cara, eu quero ser escravo dele para o resto da minha vida, durante toda a eternidade, porque não tem nenhum lugar melhor. Colossenses 1, 13 e 14 fala: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Redenção fala de pagamento de dívida. Redenção fala de um acordo até monetário, financeiro. Ele nos redimiu. Então, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Colossenses 2, 13 e 14. Enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu-o integralmente, cravando-o na cruz. Meu Deus! Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Então hoje, irmãos, se Deus nos livrou da ira de Deus, Ele apaziguou a ira, porque a ira caiu sobre Ele. Nós fomos livres da justiça de Deus. Por quê? Porque para nós, justiça seria a nossa morte eterna. Porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, que nunca pecou, morreu por nós. E consequentemente nós fomos feitos justiça de Deus. E nós também tínhamos uma dívida impagável. E Deus cobraria essa dívida no dia do juízo. Por isso que eu falo, nós precisamos colocar na nossa esperança de que a dívida seria cobrada literalmente pelo nosso corpo no dia do juízo. Ele voltará mais uma vez e todos aqueles que não se renderem a Jesus terão que pagar a dívida, terão que sofrer a ira e serão julgados com justiça e retidão. Mas todos aqueles que se rendem a Jesus, que dobram o seu joelho diante da cruz, recebem misericórdia. E nós vivemos hoje nesse tempo de misericórdia. É um tempo que Deus inaugurou, da sua cruz até o seu retorno. Tempo de misericórdia, porque Ele deseja que todos se arrependam. Eu vou ler uma frase que inclusive está naquele livro que eu indiquei para vocês, que fala assim: a ira, o juiz e a retribuição de Deus são satisfeitos em dois momentos da história da redenção: na cruz e no dia do Senhor. A justiça só pode ser obtida no Calvário ou no Gênesis, na perdição eterna, no inferno, no lago de fogo. O destino da humanidade naquele dia deriva da grande escolha de que cada indivíduo faz hoje. A escolha que a humanidade faz hoje em depositar a sua confiança em Jesus, na cruz de Cristo, se render a Ele, isso que vai fazer com que a ira, a justiça e a dívida não sejam cobradas de nós no dia do juízo. Então, quando a gente olha para trás, a nossa esperança, que eu falei, então qual é o motivo da nossa esperança? O que nós podemos falar para todos aqueles que pedem para nós qual é o motivo da nossa esperança? Se nós olhamos para trás, nós podemos ver, nós éramos inimigos indesculpáveis, e agora nós somos feitos justiça de Deus, através de Jesus. Com isso nós somos livres do juízo eterno e herdeiros de um mundo vindouro, co-herdeiros com Cristo. Mas se a gente olha hoje, nós somos chamados para testemunhar isso. Nós somos chamados para ir por todo mundo, pregar as boas novas, fazer discípulos de Jesus e ensiná-los a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Não é só pregar, mas é fazer discípulos, levar as pessoas a Jesus, ensinar as pessoas a guardar todos os mandamentos. Então nós somos chamados também para viver uma vida que é a vida de Cristo e abandonar completamente o pecado, porque o pecado foi o motivo de Jesus de fato ter que vir e morrer por nós. Nós precisamos entender a gravidade do pecado, quão destruidor é o pecado na vida do cristão e na vida de todo mundo, a ponto de que o último dia todos serão julgados e condenados eternamente por conta do pecado. Então nós precisamos fugir do pecado. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos negociar para tentar entender até que ponto eu posso ir para não pecar. Será que isso é pecado? Será que eu posso fazer isso? Não, eu quero fugir completamente de toda mínima possibilidade de pecar. E eu queria que você abrisse, eu queria ler mais 3 textos com você. Vamos junto, irmão? Vamos lá? 1 João capítulo 3, por favor. Mais uma vez, irmão, eu fiz questão de colocar muitos textos da Bíblia. Eu quero que você anote, eu quero que você verifique, será que é isso mesmo? Deixa eu meditar nessa palavra nessa semana. Deixa eu
Vamos orar, Espírito Santo, revela a mim. E vamos se dedicar a ler a palavra de Deus. 1 João 3, nós vamos ler do 2 ao 6. 1 João 3, do 2 ao 6. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que dia maravilhoso será esse, para aqueles que guardam as promessas do Senhor e mantêm a sua fé ativa. Nós o veremos um dia exatamente como Ele é. Nós não vamos mais precisar imaginar como Ele se parece, porque nós veremos como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, se a nossa vida, a vida de qualquer um, é uma vida de pecado, 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 deliberadamente, você não viu e nem conheceu a Jesus, muito menos a cruz de Cristo. E eu queria que você abrisse também Hebreus. Vamos lá, Hebreus, capítulo 6. Esses especialmente eu queria que vocês anotassem. Isso fala de como nós precisamos desesperadamente nos afastar de qualquer possibilidade de pecado. Hebreus 6, nós vamos ler do 4 ao 6. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Você concorda comigo que isso aqui está falando de alguém que conheceu a Jesus, conheceu a cruz, de alguém que teve a sua mente iluminada a respeito de todas as coisas que vão acontecer? Versículo 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. O cara que fala que é crente e continua vivendo uma vida de pecado, ele está crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ele mais uma vez à zombaria. Não teve nada mais expositivo do que o Filho de Deus ter vindo para a terra, se desfeito de tudo, ser pendurado seminu numa madeira, pregado os pés e mãos. E aquele cara que fala que é crente e continua a pecar, ele está crucificando vez após vez o Filho de Deus e expondo novamente ele a essa mesma zombaria, porque não está dando realmente crédito à cruz de Cristo. Caminha para mim, por favor, capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do 26 ao 31. Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários.
Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso está falando do tempo da lei de Moisés. Quem era pego em pecado, quebrando a lei de Moisés, se tinham 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa era apedrejada e morta. Você lembra que aquela mulher eles queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério? É por causa disso. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não podemos negociar com o pecado. Não podemos, porque ao invés da expectativa e da esperança de uma vida eterna com Cristo, só nos resta a expectativa do fogo de Deus, da ira de Deus sendo derramada sobre os seus inimigos. Mas isso não pode ser motivo de nenhuma vanglória para nós. Nós só cremos, irmão, isso não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver porque nós somos bons ou porque nós somos melhores do que qualquer um. O sangue de Cristo, ele é tão precioso, e a Bíblia fala de que ele é tão precioso que ele pode encobrir multidões de pecados. Então até aquelas pessoas mais terríveis, que fizeram pecados terríveis, mataram pessoas, judiaram de crianças, fizeram tanta coisa terrível, até mesmo aos olhos dos homens. Aquelas pessoas que cometeram tamanhas atrocidades que até mesmo entre todas as pessoas condenadas dentro de uma cadeia, eles são julgados por eles. Se nós ficamos espantados, se essas pessoas se arrependem, nós somos na verdade muito orgulhosos e fariseus. Porque nós estamos falando, esse pecado é terrível demais para o sangue de Jesus. Mas eu, com os meus pecados aqui, pecadinho tranquilo, o meu pecado de estimação, isso aqui não é tão grave assim. Para isso o sangue de Jesus é suficiente. Não, ele é suficiente para apagar os pecados de todos aqueles que se arrependem. E se nós não damos graça e júbilo a Deus, porque até o maior monstro da sociedade pode ser coberto pelo sangue de Jesus, isso nos traz orgulho. Porque nós precisamos entender o quão grande foi o sacrifício de Jesus, a ponto de apagar multidões de pecados. Todos aqueles que se dobram diante de Jesus receberão misericórdia até o dia do juízo, até o dia em que a sua misericórdia cessará. Então, se hoje você ouve uma mensagem como essa, e você encontra ainda dentro do seu coração alguma coisa que te prenda, se dobre diante de Jesus, porque nós estamos no tempo da misericórdia de Deus. E como Pedro escreve, algumas pessoas falavam que, será que ele volta mesmo? As coisas não mudaram desde quando ele veio. Será que ele volta? E Pedro responde, ele volta. Ele volta no tempo certo, ele não tarda, e ele virá. Certamente ele voltará e fará justiça. Então, olhando para hoje, nós temos como espalhar as boas novas e viver essa vida digna da cruz. E quando a gente olha para frente, nós devemos perseverar na fé, viver uma vida piedosa e devota, guardando a nossa confiança em Jesus até o fim e amando ainda mais o seu retorno. Pois ele voltará mais uma vez, e eu reforço, mais uma vez, Jesus literalmente voltará para a terra e estabelecerá um reino real e verdadeiro. Por isso nós precisamos viver uma vida esperando e apressando a sua volta, desejando a sua volta, mas zelando pela fé, esperando, mas com o coração de querer ajudar os irmãos a chegarem nesse mesmo lugar de compreensão da cruz de Cristo. Então eu acredito que o Senhor está nos chamando para ampliar o nosso conhecimento sobre a obra da cruz.
o nosso papel nessa era e o retorno de Cristo. Isso vai nos levar a um outro nível de arrependimento, busca pela presença e intercessão para que se cumpra em nós as profecias que precedem a volta de Jesus. A nossa oração tem que ser para que seja nos nossos dias, para que seja ampliada o nosso conhecimento a respeito disso. Então, quando nós compreendemos melhor o que Cristo fez por nós na cruz, ler o versículo tão conhecido, a gente tem parece que uma nova perspectiva. Eu quero ler o último versículo com você para a gente encerrar. Abra comigo em João, capítulo 3, versículo 16. O versículo que praticamente todo crente conhece. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer para nós um entendimento tão profundo sobre a cruz de Cristo, tão profundo sobre a volta de Jesus, que todas as vezes que a gente ler esse texto, o nosso coração vai saltar de alegria, e nós seremos cheios, nós seremos completamente inundados para compartilhar o motivo da nossa esperança para qualquer um que nos pergunte. João 3, nós vamos ler do 16 ao 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça no dia do Senhor, não pereça na volta do Deus que vai dobrar todos os inimigos diante dele. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós precisamos amar muito mais a luz do mundo. Nós precisamos amar muito mais o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e se afastar das obras das trevas desse mundo. E como diz aqui, quem não crê já está condenado. Então, irmão, não vai existir no último dia um julgamento para saber se nós seremos salvos ou não. Aquele que não crê já está condenado. Quem não crê já é alvo da ira de Deus. Quem não crê já vai ser alvo da justiça de Deus. Quem não crê vai ter que pagar o preço impagável pelo seu pecado. Então, ou nós amamos a luz e somos salvos, se permanecermos guardando a fé até o final, ou certamente nós já estamos julgados e condenados. Então, como eu falei no começo, talvez para alguns aqui, essa mensagem vai te trazer esperança, uma esperança que você não conhecia. E pode ser que você até já tenha ouvido de Jesus, um dia até ter feito uma oração de entrega para Jesus. Mas se dentro de você não tem a convicção do Espírito Santo, que te garante dentro de você que você é filho de Deus, eu falo, hoje é o dia que você precisa orar e pedir: Espírito Santo, por favor, faz morada em mim, acha espaço em mim, comunica comigo, seja a esperança firmada dentro de mim, o penhor que vai nos guardar até que a herança seja resgatada. Então, se você já fez ou não fez, deixou de fazer oração de entrega, se você sente no seu coração de que você ainda não é salvo, por favor, ore hoje e peça: Jesus, eu me rendo a você. Eu entendi aquilo que a tua cruz fez por mim, eu quero isso, livra-me, faça que o seu sangue venha sobre mim. Talvez você já tenha você teve hoje o seu conhecimento ampliado sobre isso, e a valorização da cruz cresça dentro de você, e glória a Deus se isso conhecer, porque nunca vai ser o suficiente, nós nunca poderemos retribuir o suficiente, e nunca poderemos até reconhecer
o suficiente, quão grande, maravilhosa e amorosa é a obra de Cristo. Mas nós podemos render graças a Ele com todo o nosso coração. Ou talvez você também foi resgatado a respeito de que Jesus é real e verdadeiro, que o reino dele é real. Então nós começamos a ansiar Jesus, volta, porque nós não temos como resolver o problema do mundo sem você, sem a sua presença. Você é o único que pode resolver os problemas da terra. Nós queremos que você venha, que você governe. Então eu vou te convidar para a gente ficar em pé. Vamos orar um pouco, vamos dedicar um tempo em adoração com esse coração. Então, independente de como essa mensagem soou dentro de você, eu não acredito que tem alguém aqui dentro que não tenha uma resposta para dar para Jesus. E obviamente, irmão, não é nada para mim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso tem a ver com a palavra e com Jesus, que a gente possa apontar Jesus, Jesus, Salvador do mundo, olhe para nós hoje. Espírito Santo, cresça no nosso meio, revelação e conhecimento. Nós oramos que cresça nessa casa, Espírito Santo, nós te pedimos, cresça nessa casa, conhecimento, revelação, sabedoria a respeito de Cristo e da cruz. Jesus, nós queremos amar a sua cruz e o seu sacrifício. Nós não seríamos capazes, e nem pela eternidade seremos capazes de render tanta graça ao Senhor, e agradecimento e rendição, Jesus. Mas recebe o nosso coração. Obrigado pela cruz, obrigado por se entregar, por vir, Jesus. Mais uma vez, derrama sobre nós o seu sangue, purifica-nos de toda injustiça, conecta-nos com o Senhor. Faça sua obra, Espírito Santo, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro que venha o temor do Senhor, eu oro que venha conhecimento e revelação de Jesus e da cruz de Cristo. Venha incomodar, Espírito Santo, nós a respeito da nossa conduta, tenha misericórdia, Jesus. Dobra-nos, Espírito Santo, vence-nos. Dobra-nos e vence-nos. Dobra-nos, Espírito Santo, vence-nos. Nós necessitamos do Senhor e da sua presença. Nós necessitamos do Senhor e da sua presença. Nós precisamos do Senhor e da sua presença. Não nos deixe aqui, Jesus. Olhe para nós do seu trono, Jesus. Estenda a sua mão e decida deixar conosco a sua presença real. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso poder de Deus,
sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.
fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sempre. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste.
vivas de júbilo e andam segundo a luz da presença. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, venha agora. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 10 fala: então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem.
Quem tenha sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Jesus, o nosso coração se alegra em entender o seu sacrifício e espera ansiosamente o dia em que veremos o Senhor. Faça isso crescer dentro de nós, dia após dia, dia após dia, Espírito Santo, dia após dia, dia após dia. Cresça a revelação da beleza de Jesus e do seu sacrifício. Irmão, você não precisa sair, você pode ficar o tempo que você quiser, não saia correndo, se renda o quanto você precisar, mas você está abençoado em nome de Jesus. Abençoado para ler a Bíblia todos os dias dessa semana, meditar na palavra de Deus, habitar na presença de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.